Olá, segundo ano, dando continuidade aos nossos estudos de língua portuguesa, veremos agora o módulo 11, que vai tratar sobre sintaxe 6. Neste módulo, nós veremos os últimos itens aí necessários para o estudo da sintaxe, ou seja, dos termos da oração. Primeiro, os adjuntos adnominais. Esses são termos acessórios da oração que acompanham e modificam um núcleo que seja substantivo, dando a ele características e atributos. Por exemplo, aquela aluna dedicada deve ser premiada pelos professores dela. Percebam que eu tenho aqui, primeiro no sujeito, aluna é o meu núcleo do sujeito, e aqui o que acompanha a aluna, aquela e dedicada, são adjuntos adnominais. Por quê? Dão características ao meu núcleo, que é um substantivo. Aí vem o verbo, locução verbal, deve ser premiada, e aqui o meu predicado, pelos professores dela. O núcleo substantivo é professores, e aqui as palavrinhas pelos e dela fazem referência a professores, são adjuntos adnominais, tá bem? Outro exemplo, acharam um enorme jacaré numa lagoa pernambucana. Percebam que aqui jacaré é um núcleo substantivo e recebe as características, a característica enorme, que é um adjetivo, sendo aí no papel de adjunto adnominal sintaticamente falando. E a lagoa, que é outro núcleo substantivo e recebe aqui pernambucana como também uma característica dele, sendo também outro adjunto adnominal. E o numa unindo as duas. Ok? Complementos nominais. São termos acessórios da oração que se ligam sempre por meio de preposição, isso é uma regra dele, é bem parecido com adjunto adnominal, logo nós veremos as diferenças. Se ligam a adjetivos, a advérbios e substantivos abstratos. Substantivos, gente, só se forem abstratos, ou seja, aquilo que você não pode ver nem sentir. Por exemplo, esperança, necessidade, esse tipo de coisa. Completando também o sentido. Por exemplo, ficamos muito orgulhosos de você. Ainda não tenho certeza da sua saída da empresa. Perceba, o adjetivo orgulhosos ganhou aqui um complemento de você. Esse é um complemento nominal. Estou complementando o nome orgulhoso. Por quê? Quem fica orgulhoso de alguém ou por alguém. Ainda não tenho certeza da sua saída da empresa. Certeza é um substantivo abstrato. Quem tem certeza de algo. Então, estou complementando, então, aqui o substantivo certeza, ok? Isso aqui é um complemento nominal. Por também se ligar a substantivos, complementos nominais podem se confundir com adjuntos adnominais que nós acabamos de ver. Para evitar a confusão, considere esses pontos, que estão lá no caderno 2 de vocês. Na relação com substantivos. O adjunto adnominal se liga a substantivo, seja ele concreto ou abstrato. Por exemplo, ele pode se ligar tanto à cadeira, que é um substantivo concreto, quanto à esperança, que é um substantivo abstrato. Já o complemento nominal é apenas aos substantivos abstratos. O adjunto adnominal pode ser preposicionado ou não, ele tem essa opção. Já o complemento nominal, obrigatoriamente, sempre vai ser regido de preposição. Sempre terá preposição. Se tem preposição, já tem uma chance maior de ser complemento nominal. O adjunto adnominal adquire um valor ativo em relação ao núcleo. Já o complemento nominal tem um valor passivo. Ou seja, o adjunto adnominal, muitas vezes, ele tem uma função de, dar uma característica que seja necessária e primordial para o núcleo que ele está regendo. Já o complemento nominal, não. Ele é só um complemento, ele não tem tanta força. Por exemplo, aqui. Ficamos muito orgulhosos de você. Se você colocar só ficamos muito orgulhosos, continua tendo sentido. O de você é apenas complemento, ele não é essencial. Essa é uma diferença. O complemento nominal ele é só algo que acrescenta, ele não é essencial. Ainda não tenho certeza da sua saída da empresa. Certeza também é uma palavra que não precisa de complemento, mas ela ainda teria sentido se não tivesse seu complemento aqui. Por isso, complemento nominal, ele pode ser descartável. Já o adjunto adnominal, não. Se você voltar aqui para o exemplo da página anterior, você percebe. Acharam um enorme jacaré numa lagoa pernambucana. O enorme vem até antes de jacaré, porque eu quero já dar a característica antes de mais nada. Não basta falar que eu achei um jacaré, mas sim um enorme jacaré. Por isso, adjunto adnominal. Ele dá mais peso, dá mais ênfase ao que eu estou falando, ok? Numa lagoa pernambucana. Pernambucana faz muita referência porque não é qualquer lagoa, não é em qualquer lugar. Dou uma característica que precisa estar aqui. Essa é uma das diferenças entre eles. Continuando, o aposto. O aposto é um termo acessório da oração que se liga a outro termo com o objetivo de especificar, explicar, definir, entre outras possibilidades. Observe que os apostos são termos de sempre natureza substantiva. Veja os casos comuns. O explicativo. O João, técnico da equipe, não esperava a venda do zagueiro. Quando ele é especificativo. O cantor Marcelo Camelo será entrevistado no programa de hoje. Enumerativo. Antes da viagem fizemos todas as compras. Comidas, bebidas e remédios. Resumitivo.
Solicitamos água, refrigerante, sucos e vinhos, tudo para a festa. Perceba que é o contrário do enumerativo. E o distributivo. Meus irmãos são geniais, um em matemática, outro em biologia. Pelo fato de se referirem sempre a substantivos, os apostos podem ser confundidos com adjuntos adnominais ou até predicativos do sujeito. Para não confundir, lembre-se que o aposto tem uma natureza substantiva. Se ele tem natureza substantiva, ele não pode representar uma qualificação. Só quem pode qualificar algo é o adjetivo, não o substantivo. Por isso, o aposto nunca vai ser utilizado como predicativo, nem como adjunto adnominal, ok? Percebam aqui. Aquele artista emocionado teve uma ótima atuação. Aquele artista estrangeiro atuou bem. Percebam que o estrangeiro faz papel de adjetivo e o emocionado é um predicativo do sujeito, aquele artista. Não podem ser aqui, então, apostos, apesar de virem, semanticamente parece ter a mesma função, mas não podem, porque o aposto é sempre de natureza substantiva. E substantivo dá nome às coisas, não características. Continuando agora, o último item, que são os vocativos. Vocativo é um termo usado com o objetivo de evocar o interlocutor, chamar a atenção do interlocutor. Por isso, são recursos usuais da função apelativa da linguagem. A função apelativa geralmente é aquela de propagandas e marketing, tá bem? Segundo a norma padrão da língua portuguesa, os vocativos devem ser isolados do resto da oração por meio de vírgulas. O vocativo ele pode ser usado tanto na escrita quanto oralmente. Por exemplo, senhora, não atravesse fora da faixa de segurança. Senhora é um vocativo, estou chamando a atenção dela e eu separo obrigatoriamente por vírgula, do restante do período. Ó meninas, assim vocês enlouquecem o seu avô. Ó meninas, meninas também é um vocativo, chamando alguém, um interlocutor, entre vírgulas para separar do restante. Este é um exemplo de vocativo. E agora os exercícios para vocês fazerem. Praticando aprendizado do 1 ao 5, desenvolvendo habilidades do 1 ao 10, todos de múltipla escolha, façam no livro. Aprofundando conhecimento são os exercícios dissertativos que eu farei com vocês na aula online de língua portuguesa. Exercícios 1, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Espero não ter ficado dúvidas. Vimos agora os últimos itens sobre sintaxe. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, lembrem de perguntar na próxima aula. Por agora é só, segundo ano, e até mais.